Graças a Deus. Paulo diz no livro de Gálatas: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Façam-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então, procuro eu agora, melhor dizendo, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo diz que hoje hoje, depois que ele deixou de perseguir a igreja, passou a servir a Jesus Cristo. E ele diz que andava segundo o evangelho, ele vivia segundo o evangelho de Jesus Cristo, não dos homens. Então ele passou a ter o favor de Jesus, passou a servir a Jesus e passou também a ser servido por Jesus, andar no evangelho segundo Jesus Cristo. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, amados irmãos, se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Quando a pessoa passa a agradar o homem, a pessoa semelhante, a pessoa que tem inclinação para o pecado, são os nossos irmãos aqui na terra, porque nós falhamos. Então, se a gente agradar ao homem, não somos servo de Cristo. Mas nós não queremos dizer, literalmente, que é deixar de servir ao homem, que é deixar de servir o próximo. Sim, isso devemos fazer. Mas você me pergunta, mas como assim deixar de servir o homem? Ou servir o homem? Isso seria colocar Deus em segundo plano. Então é preciso, amados irmãos, colocar Deus em primeiro lugar. Ou entregar o coração ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus. É isso que nós queremos que você entenda. Colocar o coração em primeiro lugar em quem? Em Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que devemos fazer. Colocar Deus, colocar o nosso Senhor Jesus em primeiro lugar. Então, fazendo isso, está agradando a Deus, está servindo a Deus. Se for do contrário, o que é que pode acontecer? Olha o que Paulo diz aqui. Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. A pessoa estaria servindo ao homem, não estaria servindo ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus. Mas você diz como, ainda tenho como explicar. Servir ao homem. Servir ao homem não estaria servindo, agradando a Deus. Por quê? Porque
Dessa forma, amados irmãos, a pessoa estaria fazendo a vontade do homem, ou a vontade dos homens, e esquecendo Deus, colocando Deus em segundo lugar. Então é preciso fazer a vontade de Deus, amados irmãos. Está bem claro nesse trecho, nessa parte aqui, olha. Se eu agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Então, é a pessoa querer fazer a vontade do homem. Então é preciso ter muito cuidado e fazer a vontade de Deus, amados irmãos. Colocar Deus em primeiro lugar. É isso que devemos fazer. Colocar Deus em primeiro lugar. E as demais coisas podem ficar para depois. As demais coisas podem ficar para depois, podem ficar em segundo plano. É isso que devemos fazer. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, evidentemente estamos dando prioridade a Deus. Mas por que dar prioridade a Deus? As coisas de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz: buscai primeiramente as coisas espirituais e as demais serão o quê? Acrescentadas. Porque, amados irmãos, o nosso Deus, ele é supremo, ele é maior, é o nosso Deus todo-poderoso. Foi ele quem nos colocou no mundo, foi ele que nos deu a vida, foi ele que nos deu o dom, foi ele que nos deu a sabedoria. Ele fez tudo e todos, o nosso Deus. Então, se ele fez tudo e todos, é porque ele é maior, é o Criador. Nós somos apenas co-criadores. O Criador é o nosso Deus. Então, devemos sim fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade do nosso Pai. Se agradasse ainda homens, não seria o quê? Servo de Cristo, diz Paulo. Não estaria servindo a Cristo. Servo. Servir. Está pronto para servir a Deus. Está pronto para servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que devemos dar importância. Dar importância ao nosso Deus. Dar importância às coisas espirituais. Agradar ao nosso Senhor Jesus. Colocar Ele em primeiro lugar. Para que as demais coisas possam acontecer em nossas vidas. Para que possamos colher o melhor da terra, para que possamos alcançar a salvação, para que possamos viver dias melhores enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, é isso que devemos fazer, porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos daquele que nos colocou no mundo. Nós precisamos daquele que é Pai, daquele que não abandona. Qual pai que abandona o seu filho? Então, se Deus nos fez, se Deus é o nosso Pai, Ele nos colocou no mundo, Ele tem preocupação, Ele se preocupa com cada um de nós. Ele não largou o homem, a criatura, no mundo, por aí afora, para viver de qualquer jeito. Ele não fez isso. Quando isso acontece, a mãe, ela dá luz
a uma criança e joga no lixo, coloca numa caixa de papelão. Então, o que é que ela está fazendo? Não está dando importância. E isso a sociedade não gosta. Não é horrível quando a gente vê falar dessas coisas? Quando a gente vê na televisão, a gente não gosta, a sociedade não gosta. A sociedade se sente horrorizada. A sociedade diz que mãe desalmada, não tem alma, xinga, diz o que dá na cabeça com a pessoa que faz isso. Então, se Deus, Ele é o nosso Criador, se Deus nos fez, Ele nos coloca no mundo. Ele tem uma preocupação conosco, para que a gente não possa ficar jogado no lixo como a criança que foi abandonada pela mãe. Ele tem uma preocupação grandiosa. É com tudo em nossas vidas. É na nossa saúde, é na alimentação, é nas vestes, em tudo. O nosso sustento, o nosso trabalho, enfim. Deus se preocupa com tudo, amados irmãos. Então, por que não darmos atenção? Não se preocuparmos com aquele que tem tudo para nos dar, com aquele que se preocupa com cada um de nós, com aquele que nos criou, aquele que fez o homem e se preocupa de forma grandiosa, se preocupa com a alma do homem, porque a alma do homem, ela foi feita, foi criada, Deus fez para viver eternamente. Aqui na Terra estamos apenas de passagem, e a matéria, o corpo, a parte física se decompõe, mas a alma não. A alma é para viver eternamente. E é isso que Deus tem feito, é esse o propósito de Deus. É isso, amados irmãos, a preocupação de Deus com cada um de nós. Trazer almas para junto dele, para a casa do nosso Pai, na eternidade. Deus diz que na casa dele há muitas moradas. Veja a preocupação de Deus em acolher todos os seus filhos, todas as suas criaturas, toda a humanidade. Enquanto estamos aqui na terra, fazendo a vontade do homem, como diz Paulo, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então é preciso agradar a Deus. É preciso fazer a vontade de Deus. Agradar a Deus. Porque agradando ao homem, não seria servo de Cristo. Não servia a Cristo. Não servia ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, amados irmãos, vamos colocar Deus, o nosso Senhor Jesus, em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Dar importância para as coisas de Deus, as coisas espirituais. Ir à igreja, que prega verdadeiramente a palavra de Deus. A igreja que tem responsabilidade com as obras de Deus. A igreja que prega verdadeiramente os ensinamentos, as obras de Deus, conforme está aqui na Bíblia. Porque a palavra, as Sagradas Escrituras, a palavra, essas revelações são do nosso Deus, e é o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus, falando com o homem, falando com o ser humano. É o nosso próprio Deus aqui. E muitas vezes a Bíblia, ela é
ignorada. Essa é a verdade. Muitas vezes a Bíblia é ignorada. Os doutores das leis, os teólogos, pessoas que conhecem a Bíblia de canto a canto, conhecem até de cor, elas, muitas vezes, há pessoas que ignoram, conhecem, mas fazem o contrário. Conhecem o que está escrito aqui, a vontade de Deus, conhece a vontade de Deus, mas ignora. Ignora. Não faz exatamente como está aqui. É isso que tem acontecido, amados irmãos. Manipula, faz rodeios, dá nomes para que possa separar as religiões. Quando a palavra a pessoa coloca a mais um. E o que está escrito aqui, deixa de se chamar a, vai se chamar o quê? A mais um. A pessoa acrescenta uma vírgula. A pessoa muda. Não aqui, no que está escrito, mas como amados irmãos, manipular as pessoas, fazer diferente da outra religião, para que possa ter seguidores do que eles pregam. Essa é a verdade. Infelizmente, é a pessoa ignorar a palavra de Deus com pensamentos de levar vantagem, pensamentos de ter multidões. Então, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Está aí. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, a pessoa passa a agradar a homens. Então, como essa pessoa pode ser servo, como essa religião pode ser servo de Cristo? Eu aqui não estou falando de religião, porque aqui eu não estou dando nomes. Estou apenas, o quê? Contestando fatos. É uma contestação de fatos. É o que acontece. Contestação de fatos. É isso que acontece no dia a dia. Então tem que ter muito cuidado. Mas, infelizmente, isso existe. Então, se você conhece a Bíblia, se você está em um lugar onde você ouve a palavra de Deus, e muitas vezes a Bíblia não é nem aberta. A pessoa já prega sem abrir a Bíblia, sem mandar as pessoas abrirem a Bíblia, sem mostrar qual é o capítulo, qual é o versículo, e prega a partir da mente dela, do seu conhecimento, ou prega
a partir do que ela quer pregar, do que ela preparou para os seus seguidores. É isso que acontece. Muitas vezes é algo já escrito ali, um jornalzinho, um folheto, uma coluna, sei lá, o que a igreja prepara e distribui na sua igreja da forma que ela bem entende ou da forma que quer. Isso é manipular, isso se chama atalho, isso é rodeio, enquanto deixa de abrir a Bíblia e pedir para que os fiéis possam também acompanhar o que está escrito, o que tem preparado a palavra de Deus para aquele momento. Então veja, amados irmãos, que devemos ser servo do nosso Deus, servo do nosso Senhor Jesus Cristo. E veja a simplicidade de Jesus. Veja a simplicidade do nosso Deus. Porque diz nas Sagradas Escrituras, diz na Bíblia que o que é que Jesus diz? Eu vim para servir. Eu vim para servir. Não para ser servido. Eu vim para servir, mas não para ser servido. O nosso Senhor Jesus. Isso é bíblico. Eu vim para servir, não para ser servido. Então veja o tamanho do coração do nosso Deus. Veja a preocupação do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus. A sua simplicidade. Mesmo sendo grandioso, mesmo sendo soberano, ele não fica sentado em uma cadeira como um rei só dando ordens. Ele veio para o meio de nós e para servir, curar os cegos, aleijados, os enfermos, enfim, serviu e ainda serve nos dias de hoje. Porque ele é vivo, amados irmãos. Veja que Paulo, que perseguia a igreja, ele se converteu. Então, ele passou de perseguidor para ser perseguido. Porque muitas vezes aqueles que servem a Deus, servem ao nosso Senhor Jesus, são perseguidos. Há uma perseguição. E Paulo fala conosco. Paulo, que foi um teólogo, um conhecedor das letras, das palavras, das escrituras. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus fala conosco, faz revelações através de Paulo, e conhecemos hoje aqui na Bíblia. Então, Paulo, que seguia, aliás, perseguia a igreja, se converteu. Fez a volta lá na frente, conversão, converteu, fez a volta, retornou e passou a servir a Jesus.
passou a andar segundo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que diz aqui. A palavra de hoje, que trouxemos para você no início dessa pregação. Em Gálatas, 1º capítulo, versículos a partir do 10 ao 12. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procura agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E no 13 diz, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Veja que ele foi humilde de coração, para dizer que perseguia a igreja. É como acontece nos dias de hoje, que a pessoa era um assassino, que a pessoa era um usuário de droga, que a pessoa era um ladrão, a pessoa assaltava, a pessoa roubava, mas a pessoa se converteu como Paulo. A pessoa alcançou a salvação. A pessoa passou a servir a Deus. A pessoa passou a agradar ao nosso Deus, a andar segundo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sim, tem o favor do nosso Deus. O favor do nosso Deus na vida dessa pessoa, assim como foi na vida de Paulo, é também na vida das pessoas aqui na terra e nos dias de hoje, diante dos nossos olhos, quando você vê na televisão, quando você vê na igreja, enfim. Então, amados irmãos, devemos andar segundo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos fazer a vontade de Deus, agradar ao nosso Senhor Jesus, servir ao nosso Deus. Em primeiro lugar, se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Então é preciso agradar a Deus, servir a Deus. Mas de que forma? Para a gente finalizar, fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade do Pai. Isso sim é servir ao nosso Senhor Jesus. Isso sim é servir ao nosso Deus. E você pode ter certeza que a recompensa é grande na vida daquele que serve a Jesus. Amados irmãos, sirva ao nosso Deus, seja um servo. Aí onde você está, assistindo mais vezes a programação, dando ouvidos à palavra de Deus. Dando ouvido, atenção, primeiramente às coisas espirituais e as demais serão acrescentadas em nossas vidas, amados irmãos. É isso que Deus quer, que nós façamos, que coloque Ele em primeiro lugar. As coisas espirituais e as demais serão acrescentadas em nossa vida. Coloca Deus em primeiro plano na tua vida, para que Deus possa te abençoar, para que você possa receber vitórias, para que você possa ser como Paulo. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Amados irmãos, a palavra de Deus, a nossa pregação deste domingo, dia 13 de fevereiro de 2022, está chegando ao final. Agradecemos pela sua atenção e você nos acompanha durante todo esse domingo na TV Sandegi, canal 23 da Soul TV, presente em 197 países. Ao longo da semana, nós temos também a palavra de Deus. Você acompanha às 13 horas, você acompanha às 18 horas, e a partir da meia-noite, a madrugada toda, ouvindo a palavra de Deus durante toda a semana, para ser uma pessoa verdadeiramente abençoada, para que você possa aprender mais do nosso Deus. Amados irmãos, vamos ficando por aqui. Que você tenha um excelente domingo, uma excelente semana abençoada. Que Deus te abençoe de forma grandiosa.